Obrigada, pastora. E a pastora Eliana e eu temos uma história, viu? Podem sentar, por favor. E eu tenho uma história com Guaianazes também, viu? A primeira igreja renascer aqui que eu fui para Guaianazes. Quando a igreja, você chegou a frequentar lá? Como você chama? Tchau. Então, nós tínhamos uma banda de louvor, né? A gente chamava de banda, né? Nem sei se chama assim. E a igreja lá estava inaugurada e não tinha ninguém para tocar. E aí meu esposo tocava guitarra na época. E nós fomos... Alô? Tá bom. E nós fomos para lá e foi uma bênção. E depois encontrei a pastora Eliana também, quando a gente foi para a cidade de Air Carvalho. Ela já era do louvor, maravilhosa. E aí sempre foi bênção. E depois a gente... É tão bom quando a gente vai se encontrando, né? E vai tendo esses amigos do altar, né? É muito bom mesmo. Hoje é o culto da intercessão. E eu quero orar com vocês. Quero começar orando por vocês. A Bispa Sônia está fazendo uma campanha toda noite, à meia-noite. Não sei quem que está acompanhando, é pelo YouTube. E ela dá uma palavra e depois ela ora. Cada dia ela ora por uma situação na nossa casa, na nossa família. E nós temos colocado, né, a nossa família aos pés da cruz. A cruz a gente não pode esquecer, né? A gente não ora para a cruz, a gente não adora a cruz, mas a gente não pode esquecer o que ela significa, né? Colocar a nossa família, a nossa casa diante da cruz do Senhor. Então eu quero orar com vocês. Podem ficar sentados mesmo. E eu quero pedir para vocês agora pensarem naqueles queridos de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, e apresentar diante do Senhor, apresentar essas situações que vocês têm vivido, aqueles que têm pais idosos, que muitas vezes estão longe, alguns estão numa cidade, teu pai, tua mãe está em outra cidade, você está aqui para trabalhar e eles estão longe de você, outros que seus filhos estão longe de você, por qualquer que seja a situação. Às vezes foi uma demanda, uma separação, às vezes foi estudar longe, sei lá. Mas eu quero te dizer uma coisa: aonde o nosso braço não alcança, a nossa oração alcança. Eu creio nisso. Teu braço não alcança, teu braço está longe, mas a oração ela atravessa os tempos, ela atravessa as eras, e as nossas vozes, elas ficam ecoando e alcançam aqueles a quem nós amamos. Então eu quero te convidar a você apresentar a tua família junto comigo. Senhor, a tua palavra diz que em ti a nossa família é bendita, e muitas vezes nós olhamos para as nossas famílias e nós, pelos olhos naturais, não enxergamos a bênção, mas nós não andamos pelo que nós enxergamos, nós andamos pelo que nós cremos e pelo que nós sabemos que é palavra, que é promessa, porque o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é homem para se arrepender. O Senhor, a tua palavra, ela é exata, ela é um código espiritual que se cumpre. Por isso, se o Senhor falou que a nossa família vai ser bendita, é isso que nós cremos e é isso que nós chamamos, e nós concordamos contigo, Senhor, que a nossa família é bendita, que os nossos filhos são discípulos teus. Eles não são para perturbação, eles não são para calamidade, eles não são para confusão, mas eles são para abençoar esta terra. Como o irmão Tiago disse e nós cantamos, nós somos o templo para que o avivamento venha e que os nossos filhos sejam esse templo.
Que os nossos queridos sejam esse templo. Nós abençoamos, Senhor, os pais, os idosos, Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos. Nós enviamos, Senhor, deste altar a tua cura, Senhor. A tua palavra diz que de Sião nós enviamos a cura. Sião é onde está o teu povo, e nós somos o teu povo, e nós estamos aqui e enviamos a cura, Senhor. Nós enviamos a cura. Se há doentes no nosso meio, Senhor, familiares internados, familiares enfermos, familiares acamados, nós enviamos a cura, enviamos o lenitivo, enviamos a paz, enviamos o teu abraço, Senhor, o teu abraço que aconchega, o teu abraço que tira o medo, que tira o pânico. Nós abençoamos as casas, Senhor, e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades, por aquilo que está em nós que a gente nem acha mais que é pecado, pelos pecados, Senhor, de pensamento, de omissão, de comissão, de palavras, Pai. Aquilo que sabemos que deveríamos ter feito e não fizemos, Pai. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos entes queridos, Pai, porque o pecado abre portas e nós, através do perdão, fechamos as portas. Te pedimos perdão pelas palavras frívolas, pelas palavras torpes, pela perversidade, pelo engano, pela mentira, Senhor, que possa estar acontecendo nas nossas casas. Nós pedimos perdão e nós fechamos todos os portais malignos que foram abertos nas nossas casas, através de imagens, através de sons, através de brigas, de contendas, de confusões. Nós fechamos em nome do Senhor Jesus, como sacerdote no teu altar. Eu fecho e eu abro agora as conexões contigo, Senhor. Os nossos queridos terão conexões espirituais contigo, ouvirão a tua voz, Senhor, agora mesmo, Senhor. Nós destravamos, nós dizemos: Efatá, abram-se os ouvidos espirituais, abram-se os olhos espirituais, para que possam compreender, absorver a tua palavra, Senhor. Da mesma forma nós dizemos para nós: Efatá, abram-se os nossos ouvidos espirituais, abram-se os nossos olhos espirituais, abram-se as conexões espirituais contigo, Senhor. Queremos estar conectados contigo. Abrimos as janelas para que o teu Espírito possa estar abrindo aplicativos no nosso cérebro, abrindo a nossa mente, para entendermos mais da tua palavra e para colocarmos em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, eu estou enviada aqui pelo Bispo Adonias. O Bispo Adonias é o Bispo da intercessão. Já falei para a Bispa Sônia também que eu ia estar aqui. Falei: Bispo, eu estou enviada pelo Bispo Adonias, mas eu quero também estar embaixo da tua cobertura aí. Em nome de Jesus, ora aí por mim, Bispa. Em nome de Jesus. E eu quero ministrar uma palavra para vocês. Eu mandei para o telão, acho que o pessoal... Tem alguém no telão? Tem, né? Porque tá ligado, então tem. Amém, glória a Deus. É aquela coisa bem professoral, né? Amém. Eu fiz uns slides para a gente estar acompanhando, né? A palavra, para vocês estarem acompanhando. E meu desejo realmente é que a palavra de Deus possa falar, possa ensinar, possa tocar no coração de vocês. Porque olha, convenhamos, né? Como o Tiago falou, ninguém atravessa a cidade de São Paulo nessa chuva por brincadeira, né? Tá um pouquinho de eco no microfone, eu não sei se isso é o retorno. Ninguém atravessa a cidade de São Paulo, né? E se a gente não dá a fim de ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês querem ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir, porque vocês nem vão lembrar quem ministrou essa palavra, mas vocês vão lembrar que Deus falou com vocês. Esse é o meu desejo. Amém? Eu quero ler com vocês, antes da gente orar pela palavra,
Então, o tema que eu vou ministrar para vocês é o que fazer no tempo da guerra. O que a gente faz no tempo da guerra? A gente sai correndo, a gente entra embaixo da cama. O meu avô foi para a guerra e a minha mãe brincava, né? Era o sogro dela, senão ela não falaria isso, né? Que ele ficou embaixo da cama durante a guerra. Porque ela disse que ele falava assim, ele se orgulhava, ele falava assim, não matei ninguém e também não levei nenhum tiro. Aí minha mãe falava assim, então o senhor ficou embaixo da cama, porque olha, e veio todo cheio de medalha, tinha umas medalhas, né? Então, o que a gente faz no tempo da guerra? Não dá para ficar embaixo da cama, né? A gente tem que guerrear. E outro dia, um jovem me disse assim, mãe, já falei quem é, né? já denunciei aí, né? Ele disse assim, mas que negócio é esse, né? A gente nasce, de repente você está no meio de uma confusão, de uma guerra, e não dá para você ficar parado. Quando você vê, você já está no meio de tudo, né? Por que Deus criou o livre-arbítrio? Por que Deus não falou, todo mundo tem que fazer desse jeito, ninguém vai errar, vai fazer todo mundo certo? Né? Porque Deus nos deu o poder da escolha. É tão bom quando você vê teu filho escolhendo a coisa certa, né? E eu acho que Deus se alegra tanto quando a gente escolhe o lado certo, que Ele deu esse direito para que a gente pudesse escolher. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente faz no tempo da guerra. E eu quero ler com vocês Provérbios 34, 19. E aí o telão vai me ajudando aí. O que diz, né? Não, 34, 19. Eu gosto muito desse versículo, porque eu já contei essa história algumas vezes. Deus falou comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu era assolada mesmo por um espírito de medo. Minha mãe nunca foi uma pessoa assim, muito de uma religião só. Onde chamasse ela ia. Então a gente andou pelo espiritismo, a gente andou pelo catolicismo, a gente andou na Umbanda, e tudo aquilo trazia um peso e uma carga para minha casa e para minha vida. Então a gente, meu avô morava na casa da frente e a gente ouvia barulho à noite. A torneira ligava sozinha, a luz acendia sozinha, e a minha mãe ainda assistia uma tal de, acho que quem é mais ou menos da minha idade, as mães assistiam um negócio que passava à tarde na Rádio Nacional, que chamava Histórias que o Povo Conta. Você conhece, né? Minha mãe amava ouvir aquilo, e eram aquelas coisas horríveis, sabe? Eram umas coisas assim que eu ficava com mais medo ainda, e o espírito do medo entrava com mais facilidade, né? Porque o espírito maligno, ele quer uma brecha. Então, às vezes, uma brecha é você ouvir alguma coisa, é alguém te contar alguma coisa, é você se colocar diante de um filme de terror, né? E aí é isso que ele quer. E eu era muito medrosa. E eu ainda apareceu uma professora que me batia, porque eu era meio burra, só meio. Eu não aprendi a fazer continha de menos quando eu estava no 2º ano. E a professora tinha criado na cabeça dela que quem errasse as continhas, ela tinha que dar reguada. Então eu levava reguada, eu levava puxão de cabelo, eu, né, não sabia de nada, e chegava em casa, contava, minha mãe não acreditava, né? Achava que a professora era uma maravilhosa e que eu não prestava atenção, enfim. E eu era muito atribulada por causa de tudo isso. E eu fui fazer o catecismo na igreja católica, porque isso minha mãe dizia que eu tinha que fazer, né? O catecismo tinha que fazer, tá? Né? Ver se melhora, tal.
E eles deram um livrinho e tinha versículos bíblicos. E eu já lia. Eu lia já bem. E eu comecei a folhear o livrinho, folhear. E de repente eu me deparei com esse versículo. Provérbios 34, 19. É Salmos, gente, desculpa. Por isso, vocês já estão até achando que eu estou só na revelação, né? Deus falou, então. Olha, como diz a Bispa Sônia, se Deus falou com você, né? Quem sou eu para dizer que não? Se Deus falou Provérbio 34, 19, né? Quem sou eu para dizer que não? Não, mas é Salmos. Ai, querido, querida ou querida que está aí no telão, obrigada. Então diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E quando eu li esse versículo, entrou com uma força dentro de mim. Eu tinha 8 anos, que eu falei assim: eu sou essa pessoa, eu sou justa, porque eu sou uma criança, e criança é justa. Olha a lógica, né? Criança tem lógica, viu, gente? João Carlos tem uma netinha, intercessor, que ela é incrível, ela tem uma lógica, ela fala umas coisas e a criança, ela tem essas lógicas. Então eu falei assim: eu sou essa pessoa justa, e eu estou passando por uma aflição, porque eu tenho medo, eu tenho apanho da professora, tenho vergonha, não aprendo essas maledeta conta. E Deus está falando aqui que Ele vai me livrar. E eu peguei aquilo. Sabe quando você pega? Eu não ia à igreja, minha mãe não ia, eu nem tinha Bíblia na minha casa. Esse meu avô que tinha ido na guerra tinha uma Bíblia na casa dele, ele lia todo dia. Enfim. E aí eu essa palavra começou a entrar dentro de mim, e as coisas começaram a mudar. Minha mãe tinha uma amiga que era professora e falou para ela: olha, acho que você tem que ir lá na escola, porque acho que está acontecendo alguma coisa com ela, porque ela nunca chorou para ir na escola. Aí minha mãe ficou sabendo que a professora estava com um distúrbio psiquiátrico, ela foi afastada. Eu fui fazer aula particular, uma professora que me ensinou a fazer as continhas. Enfim, a minha vida foi melhorando. E eu fui para a igreja evangélica, sozinha, com 9 anos. Uma vizinha minha me levou, e a minha mãe achou legal, porque eu não tinha irmão e eu ia conviver com outras crianças. E eu fui para a igreja. E a minha vida mudou. E a minha vida foi transformada por causa dessa palavra. Mas eu sabia que Deus estava querendo me dizer uma coisa: que muitas são as aflições. Então, não é porque eu tinha vencido aquela que eu não ia ter outras, né? Então, eu sabia disso. E Jesus também disse isso, e é o outro texto que eu quero trazer para vocês. Agora não vou falar o letra errado, né? Aí vou esperar o telão colocar aqui. É que eu marquei, eu deixei tudo no celular, deixa eu pegar aqui, que aí eu acompanho aqui. Porque Jesus também disse, em João 16:33, falei essas coisas para que vocês tivessem paz. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então, Jesus não estava falando que a gente não ia ter problema, que a gente não ia ter luta, que tudo ia ser simples, que as pessoas iam olhar para nós e as portas todas iam se abrir, que você ia fazer entrevista no trabalho e que na primeira vez que você fosse, você já ia dar tudo certo, que ninguém ia te enganar, que você não ia pagar uma coisa o ano inteiro, e quando a pessoa fosse te fazer lá os móveis, te fazer as coisas, ele ia fugir. Jesus falou: olha, tudo isso vai acontecer. Você vai ter problemas, você vai ter guerra, você vai ter situações que você vai ter que aprender a vencer.
isso foi algo que tem falado comigo, e a nossa igreja, graças a Deus, desse altar sempre sai um ensino. Quando a gente olha para a vida do apóstolo, da bispa, a gente vê que eles também passam por problemas, passam por lutas e vivem naturalmente mostrando para nós, não escondem os problemas. Então nós vamos passar por aflições e por lutas, sim, e nós precisamos entender e saber como que a gente vai lidar com tudo isso. Amém? Agora eu quero convidar você para orar. Senhor, eu quero consagrar esta palavra, eu quero consagrar as nossas vidas para entender a Tua voz, para colocar a tua palavra em prática, Senhor. Eu quero repreender todo valente que se levanta contra a Tua palavra, espírito de sonolência, espírito de cansaço, espírito de divagação, que nos leva para outros lugares e nos distancia da Tua palavra, espírito de apostasia, de incredulidade, sejam repreendidos e expulsos em nome de Jesus, porque este lugar, a nossa vida, ela pertence ao Senhor, e nós recebemos a Tua palavra como cura e alimento para nós nesta noite. Cada um que saiu da sua casa e entrou aqui não vai sair da mesma forma, mas vai sair animado, fortalecido, abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Bom, vamos para o próximo, então. É aí, né? Então, o que eu já disse para vocês. É inerente ao cristão ter provas nesta terra. Não estamos aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui para ser provados e aprovados. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda luta que você fica de segunda época, você vai passar de novo. Não pense que dá para enganar, não. Quando você não está aprovado, você vive ela de novo. Até você ter habilitação. Até você estar... Quando você passar por ela, você está livre. Então, nós precisamos buscar essa aprovação do Senhor. João 16:33. Gente, como eu sou professora, inclusive do CA, tem bastante gente que já fez curso comigo aqui. Eu sou bem didática, viu? Então, é mais professora do que pregadora, né? Então, vamos lá. João 16:33. Acho que é o mesmo texto. É o mesmo texto, né? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por tribulações, mas vocês devem ter coragem. Então, primeira coisa que se faz na guerra, precisa ter coragem. Coragem. Não pode ter medo. Não pode achar que é aqui que vai acabar daquele jeito. Não pode achar que é o último, que é o fim. O fim da linha vai ser esse. A pior coisa que você pode imaginar. Não. Tenha coragem. Tenha esperança. Tenha força de que aquela guerra você vai vencer. Aquilo vai passar. Então, não precisa se desesperar. Amém? O próximo, por favor. E aí eu gostei muito da história do rei Davi. Quem não gosta, né? Davi, ele teve várias situações de luta. Parecia que Davi estava num jogo de videogame, né? Quando ele achava que o negócio ia melhorar, vinha uma fase mais difícil para ele. E aí quando a gente lê 1 Samuel 17, do 33 disse, não adianta, ainda bem que a letra está grande lá, você não precisa ficar virando, né?
Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, outras tradições dizem, né? Quando veio o leão e depois o urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, tirava o cordeiro da sua boca, e se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então, e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e é lógico que ele vai me livrar também das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Vai por tua conta e risco, né? Já que você está falando que você não conseguiu matar um leão, que você conseguiu matar um urso, e agora você vai atrás do gigante, vai por tua conta e risco. Então, essas situações que Davi viveu, essa crescente de Davi na luta, não faziam de Davi uma pessoa derrotada, não faziam de Davi uma pessoa deprimida, entristecida. Olha, mas primeiro eu lutei com o leão, e aí o leão roubou o cordeirinho. Depois, puxa, mas Deus podia fazer diferente, né? Agora o urso é maior ainda, o urso tem mais força ainda que o leão. Não, para ele aquilo era estrela de guerra. Cicatriz de guerra tem que ser estrela de guerra, tem que ser: eu venci o leão, eu venci o urso, e agora eu vou vencer esse gigante. Olha, eu já venci o desemprego, eu já venci a pandemia, como o Tiago falou, né? Eu já venci as brigas familiares, eu já venci isso, e eu vou vencer essa situação também. Porque se eu venci a primeira, se eu venci a segunda, eu vou vencer a terceira também. E Davi, 1 Samuel 19, eu não coloquei o versículo, mas assim, o texto todo vai nos falar sobre, eu quero 19:12, 1 Samuel 19:12, que vai contar um pouco de Mical. Mical era a esposa de Davi, uma delas, né? Porque ele teve 18 esposas, Davi. E Mical foi a primeira. E Davi, ele tinha um grande desejo. Tanto quando nós estávamos aqui no louvor, eu lembrei do tabernáculo de Davi. Porque Davi, ele construiu um tabernáculo onde havia adoração 24 horas por dia. E não tinha ninguém lá dentro. E ele nomeou músicos, Asaf, Gedutum, tem vários músicos que ele nomeou. Ele nomeou músicos que tocavam harpa, tocavam tambores, e não tinha ninguém dentro do tabernáculo. E eles ficavam 24 horas celebrando o Senhor. Então o coração de Davi era um coração especial, era um coração, a Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele desejava para o Senhor, ele queria fazer coisas para o Senhor, ele buscava a presença de Deus, ele amava a presença de Deus. E esta moça, Mical, ela olhou pela janela e Davi vinha vindo no meio do povo, e ele estava muito feliz, porque ele estava trazendo a arca. A arca, vocês sabem tudo que aconteceu com a arca, né? A maioria sabe aqui. A arca caiu, aí uma pessoa foi colocar a mão, foi exterminada, aí ela ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, né? E aí a arca trouxe bênçãos, e aí finalmente, quando Davi soube de tudo isso, o que Davi fez? Foi buscar a arca.
E ele vinha com tanta alegria, ele arrancou a coroa, arrancou a roupa de rei e vinha dançando junto com o povo. Porque os judeus, as danças, não são coreografias para cá, para lá. Eles celebram a Deus com dança, né? Então ele celebrava a Deus com toda a alegria dele. E aí a Mical olhou da janela e deu risada de Davi, que é o 19:12. E aí no 20 vai falar, ela fala assim, mas quem, você tirou sua roupa de rei, se colocou ali no meio de todo mundo. Então Davi enfrentou o leão, o urso, o filisteu e estava enfrentando essa mulher rixosa. Eu acho que, olha, essa mulher devia ser pior do que o leão e o urso juntos, viu? Porque olhar para um marido como Davi e falar uma coisa dessa. Então Davi tinha guerra na sua casa. Depois, Davi foi perseguido por Saul, pelo sogro. Não vou perguntar aqui quem já foi perseguido pelo sogro, pela sogra, quem já perseguiu a nora ou o genro, né? Mas a gente sabe que é uma perseguição que não é fácil. Envolve muitas coisas. E Saul, ele vivia perseguindo Davi. Primeiro ele falou que para Davi casar com a outra, né, que ele gostava da outra, ele tinha que trazer 100 prepúcios de filisteu, né? Ele tinha que circuncidar 100 homens de guerra. Olha só, hein? Que sogro, né? Davi foi lá, fez isso. Quando ele chegou, ele deu a outra filha para casar com Davi. Olha só. Então ele sofreu a perseguição do sogro. Está lá em 2 Samuel 6. Que eu não vou ler, mas está registrado aí. E, por fim, Davi foi perseguido pelo seu filho. E aí foi a perseguição mais atroz que ele sofreu, né? Você já pensou? Ser perseguido pelo filho. E Absalão, ele usou de umas estratégias assim terríveis, né? Ele ficava na porta da cidade falando mal de Davi, depreciando a imagem do pai. E ele sofreu todas essas perseguições. E eu quero ler, está lá em 2 Samuel 15. E eu quero ler com vocês o Salmo 3, que ele fala um pouco dessa perseguição. Salmo 3 inteirinho. Salmo 3 diz assim: Salmo de Davi quando fugiu de Absalão. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és o meu protetor, és a minha glória. É o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Eu acordo, porque o Senhor me sustenta. E eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Olha até aqui. Davi aqui estava sendo perseguido por Absalão e por quase todo o exército que tinha se bandeado para o lado de Absalão. Mas olha o que ele fala assim: olha, eu não temerei os 10 milhares que se acampam contra mim. Eu não vou temer, porque o Senhor é o meu escudo, é o meu protetor. E por fim ele fala: eu me deito e logo pego no sono. Olha, um cara que estava sendo perseguido por um exército, e que já não era tão moço assim, né? Mas ele conseguia descansar. Por quê? Porque dentro daquela lógica que ele tinha, se Deus me livrou do leão, se Deus me livrou do urso, se Deus me livrou do filisteu, se Deus me livrou de Saul, se Deus me livrou da Mical, Deus também vai me livrar do Absalão. Então é essa certeza que nós precisamos ter dentro de nós, que assim como nós já vencemos em tantos outros momentos,
nós vamos vencer nessa situação que a gente está vivendo agora. Amém. Amém? Amém. Então, se você está vivendo uma situação que parece que não tem fim, saiba que assim como, lembre-se das situações que Deus já te deu a vitória. Tem um texto que eu não anotei, mas é aquele: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu tive uma situação uma vez na minha vida que eu fiquei dentro de um... Eu não podia sair do carro, eu estava fazendo um tratamento médico e o meu esposo foi levar a minha guia médica no hospital. E eu fiquei pensando nisso e eu comecei a escrever todas as coisas que me davam esperança, desde que eu lembrava, quando criança. Aí eu escrevi esse lance aí da professora, escrevi na adolescência, escrevi 2 páginas só de coisas que me davam esperança. Então, e que Deus tinha me dado vitória. Então, qual é o sentido? O sentido é: lembre-se das vitórias que você já teve. Amém. Lembre-se, traga à memória as coisas que Deus já te livrou, as situações que você já viveu. Eu sei que se eu perguntar aqui, tem um monte de gente que teve já carro com perda total, né? E Deus livrou você assim, tirou você assim, de lá de dentro. Outras pessoas que tiveram Covid, que não era o tempo, né? Tem aquelas que o Senhor teve e recolheu e foram para a glória. Mas a gente sabe que Deus já nos livrou de tantas coisas. Então traga à memória isso. E aí depois, ai que lindo, pois lá, né? Lamentação 3:21, que é: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Guardem-nos, tragam isso à memória. A Bispa Sônia nos ensinou a gente escrever todo dia à noite 3 coisas que aconteceram com a gente, boas. Mas aí você não precisa ficar esperando né, ganhar o sorteio né? Não. Mas às vezes você fez uma refeição com a tua família, junto. Às vezes você conseguiu fazer uma caminhada. Às vezes uma criança sorriu para você. Coisas pequenas, mas que muitas vezes te trouxeram alegria, te trouxeram esperança. Então a gente precisa começar a olhar as coisas boas. E todos os meses você escrever mesmo, porque a gente esquece as coisas que aconteceram naquele mês. E aí quando você estiver bem caidinho, que às vezes a gente fica, né? Você lê as coisas boas que aconteceram com você. E como Deus foi bom, e como Deus foi fiel, e como Ele cuidou de você. Bom, e aí tem Paulo também. Se você ler o livro de Atos inteirinho, você vai ver as lutas que Paulo passou. Paulo, ele faz uma descrição, né, das lutas. Ele faz o contrário do que eu estou falando aqui. Vamos lá em 1 Coríntios 11. Ele fala tudo o que ele passou. Ele começa a registrar, porque ele queria mostrar que ele queria falar para as pessoas não o constrangerem, porque ele tinha na sua vida as marcas de servir a Deus, e eram essas marcas. Então 11:23 ele fala, né? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, será que é esse? Oxe, peraí. 1 Coríntios, não é da Santa Ceia, não. Eu acho que eu marquei errado, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 1 Coríntios 10. Gente, vocês me dão um crédito, hein? É aquele que ele fala assim: levei tantas chicotadas, fui abandonado, fui julgado pelos irmãos, fui menosprezado pelos apóstolos. Não sei. Se alguém achar, ele fala. Coloca no Google aí. É muito bom esse texto. 1 Coríntios 11:23, é isso?
Bom, de qualquer forma, é aquele texto que ele fala assim, depois eu acho e falo para vocês, que ele sofreu perseguições, sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi tido como morto. Tiveram que tirar ele da cidade num cesto. Os apóstolos renegaram. Não sei quem já assistiu o filme Paulo aqui. Alguém assistiu? É muito legal. Você assistiu? Ele raspa a cabeça para se passar, para falar que ele estava fazendo um voto. Para poder os caras deixarem ele em paz. Porque eles não aceitavam ele como apóstolo. Mas nada disso impediu que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Nada disso fez com que ele falasse assim, eu vou deixar esses caras para lá. Sabe, eu estava tão bem lá sendo fariseu, aos pés de Gamaliel, e agora estou tendo que passar toda essa luta aí. Acho que eu não vou mais. Acho que eu vou deixar de ir na igreja. Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse dito isso? Vou deixar de ir na igreja, viu? Não vou mais, vou deixar isso para os outros, vou dar um tempo, né? Vou ficar assistindo só na minha casa, na televisão, né? Põe um pouquinho num canal, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Não, a gente não pode, a gente tem que ter integridade, fidelidade, saber que a gente vai vencer, que aquilo vai passar. E que aquilo, hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim, bem alto, aquilo que não me mata, me faz crescer. Aí eu pensei, puxa, que coisa forte isso, né? O que não me mata, me faz crescer. Aí eu fiquei pensando, falei assim, é verdade, né? Tudo é para trazer crescimento na nossa vida. As pessoas inteligentes, elas usam as experiências até dos outros para crescimento delas. Elas observam o que o outro viveu e ela fala, não vou fazer desse jeito, porque esse jeito não deu certo. O apóstolo conta, o apóstolo Estevão, que quando ele chegou na faculdade, acho que foi na faculdade, sei lá, que ele falou assim, olha, sem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, ele disse assim, eu vou achar um japonês e vou ficar o melhor amigo do japonês. Porque há uns anos atrás se dizia que os japoneses eram muito estudiosos, né? Os orientais de uma forma geral, né? E aí ele disse isso para os jovens, porque ele quis dizer para os jovens que os jovens tinham que buscar pessoas melhores que eles para aprender. A inteligência artificial aqui se manifestou. Então a gente precisa buscar pessoas que realmente tenham uma caminhada com Deus, buscar pessoas que tenham um compromisso com Deus. Essas pessoas nós precisamos buscar e ser amigas delas, sim. Buscar essa amizade, buscar essa afinidade para que nós possamos crescer, para que a gente possa cada vez mais, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, avançar. Amém? Bom, não, pode passar. Paulo, já falei, né? Agora o próximo. Vamos lá, agora vamos contextualizar tudo isso, né? Porque a Bíblia é um grande livro de contextos, né? A Bíblia, ela você lê a história e você traz para você. Por isso que a Bíblia, ela está aqui posta para nós e é um livro eterno, né? É um livro que nos ensina. E aí, estratégias para vencer a luta. Primeiro segredo, resistência espiritual. Nós precisamos resistir. E aí, Hebreus 4, de 7 a 10. Não, gente, todos os textos errados. É aquele que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e resistir. Ele diz assim, Hebreus, acho que é o 7, né? Não, tá aqui.
é o texto que diz, né? Humilhai-vos perante a mão de Deus e resisti ao diabo. Tiago 4,7. Tiago. Não, tem um outro também. Nossa, tem vários, hein? Vocês estão afiados de Bíblia, hein? Glória a Deus. Mas é assim, ele diz: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus. Sujeitai-vos a Deus, que tem esse Tiago, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a resistência é uma estratégia de guerra. A resistência vai nos trazer a vitória. A resistência, então, não adianta afrouxar. Provérbios diz assim: se te mostrares frouxo na angústia, a tua força será grande ou pequena? Pequena. Então, se na hora da angústia você ficar, não vou conseguir, não vai dar certo, estou desanimado, a tua força vai ser pequena. Agora, se você se levantar, né? A pastora Camila Barros fala assim: levanta e lava a cabeça, já vai cair 1000 de um lado e 10.000 do outro. Não sei se vocês já ouviram ela falando isso. Então, se você levantar e falar: não, vou para cima, vou lutar, vou vencer, a tua força vai ser maior. Agora, se você se entregar, a tua força vai ser pequena. Aí, não se entregar à murmuração. Vamos ver se esse aqui eu acerto, né? Pelo menos. 1 Coríntios 10:10. Não fiquem murmurando, porque alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração, ela traz o exterminador, ela extermina. A gente mesmo, quando está se ouvindo, a gente já extermina os nossos sonhos. Se a gente falar, isso aqui vai dar certo, não vou fazer, só de você falar, você já está dando esse comando para o teu cérebro. Essa dieta não vai dar certo, esse ano não vai ser bom, né? Fora contar o mundo espiritual, porque as nossas palavras, elas ficam o quê? Reverberando, né? E aí elas buscam, o inimigo busca palavras. Deus tem a palavra criadora, ele falou e se fez, mas o inimigo não tem poder criador nenhum. Então ele precisa das nossas palavras para ele criar. E aí, quando nós murmuramos, nós estamos trazendo palavras para ele criar o mal. Então, vamos tirar a murmuração da nossa vida no tempo da guerra. Depois, santificação. Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, a santidade é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. É ter uma postura santa, bendita. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu preciso ver Deus nas situações da minha vida. Eu preciso ver Deus na hora de uma enfermidade. Eu preciso ver Deus na hora de um desemprego, na hora de uma luta, na hora de um choro. E como que eu vou fazer isso? Se eu tiver santidade, eu vou enxergar Deus. Agora, se eu quiser só ficar enxergando o que não é bom, é o que eu vou enxergar. Então, nós precisamos nos santificar para enxergar o Senhor nas situações da nossa vida. Pode voltar lá, por favor. Depois, Êxodo 19:10, que é quando Moisés, ele fala que o povo tinha que se santificar para ir para a guerra. Que não dava para ir para a guerra de qualquer jeito, não. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. E aí ele fala que eles lavem as suas roupas. Então, ele estava dando uma orientação, que o povo tinha que se consagrar, que o povo tinha que se separar, porque no outro dia eles iam para a guerra. Então, na hora da guerra, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos
estar limpos diante do Senhor, buscar a bênção dele para vencermos. Josué, eu não vou ler, Josué 3:5, aí é Josué dizendo para o povo, né? Amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor vai trazer a vitória se nós nos santificarmos. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, essa é a ordem do nosso Deus. Amém? E aí, terça-feira, a Bispa Sônia, inclusive, deu essa palavra no dia do culto de batalha espiritual, né? Nós precisamos tirar o pecado da nossa casa. Nós precisamos tirar a perversidade verbal, os xingamentos. As pessoas falam assim às vezes: eu estou em jejum, e é uma brigaiada na casa do cara, é uma gritaiada. Quer dizer, que jejum é esse? Na verdade é uma dieta, né? Não é jejum, porque jejum é espiritual. Jejum tem que ter consagração, jejum tem que ter oração, jejum tem que ter tranquilidade, paz. Então, nós precisamos tirar da nossa casa mentira, tirar o engano, tirar o roubo, tirar o mal que a gente põe na frente dos nossos olhos, né? Davi falava assim: não colocarei nada mal diante dos meus olhos. Hoje a gente tem a TV, a gente tem isso aqui, né? Nossa, em um segundo você está vendo uma coisa boa, de repente você está vendo uma coisa que não é boa, e não tirar o que não é bom, porque as imagens, elas ficam na nossa mente, elas falam conosco. Então nós precisamos tirar, e como eu disse, são brechas para nós. Pedir coisa e não devolver, né? Isso é uma brecha tão grande, gente. Desde livro, tem gente que pede, livro ninguém mais pede emprestado, né? Mas eu conheci uma pessoa que ela pegava tanto livro emprestado, aí você ia na casa dela, estava todos os teus livros lá. Aí eu comecei um dia, eu falei assim: pode passar para cá que esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Eu trouxe os 5 livros que eu tinha emprestado. Então assim, isso é tendência. Pedir dinheiro emprestado. Tem gente que na igreja fica pedindo dinheiro emprestado para os outros e depois não devolve. Quer dizer, para aquele que emprestou, glória a Deus, porque melhor emprestar do que tomar emprestado, a palavra diz. Mas aquele outro, ele abriu uma brecha na vida dele. Então nós não podemos abrir, a gente não está em tempo de abrir brecha, não. A gente está em tempo de fechar a brecha. A gente está vendo uma guerra, que é uma guerra política, econômica, social, mas é também espiritual. E nós não podemos deixar que a guerra entre no nosso meio. E essas coisas trazem guerra. Essas coisas trazem brechas na nossa vida. E nós precisamos fechar isso. Então, você deve alguma coisa para alguém, fala: cara, eu te devo. Né? Lembra aquela célebre frase? Devo, não nego e pago quando puder. Vai lá, faz um acerto, nem que for para pagar, né, R$10 por mês. Mas se você não está deixando brecha na tua vida. Pessoas que às vezes pegam coisas na igreja e não acertam. Eu não estou falando de voto, porque voto a gente faz. Eu tenho voto que eu fiz e eu ainda não acertei. Eu estou esperando acontecer uma coisa na minha vida. Então, está lá diante de Deus. A hora que acontecer, eu vou acertar. O Senhor sabe. É o meu voto com Deus. Né? Uma vez eu tinha os carnês de Gideão lá parado. Falei: Senhor, eu tenho os 3 carnezinhos de Gideão, mas vou pagar como eu posso. Pegar R$10 para cada folhinha e vou tirar isso da minha frente. Fui lá, acertei tudo. Eu não quero pendência. Não quero pegar coisas na igreja, porque eu não estou pegando da igreja. Eu estou pegando coisas sagradas. Eu estou pegando coisas santas. Então a gente precisa limpar a área, deixar a área limpa, tirar essas coisas, essas teias de aranha, né? Inclusive deixar a casa da gente limpa, organizada, bacana, né? Deixar o nosso cantinho lá arrumadinho. Então a gente precisa dessas coisas, né? Tem até aí o povo que fala o nome dos capetas aí, fala os capetas da parte das bagunças, né?
Então, tirar a bagunça, deixar as coisas organizadas, isso tudo faz bem e é coisa espiritual. Vou contar só isso rapidinho para vocês. Eu tô correndo, hein? Eu outro dia fui numa sinagoga com uma amiga minha que é judia. E a gente sentou numa mesa e teve um café. Teve um café da manhã. E na hora do café, o rabino limpou a mesa. E aí ela falou assim para mim: você está vendo por que ele limpou a mesa? Porque na sujeira fica a nossa marca, o nosso DNA. E tudo que você deixa que é sujo é uma pendência. Então, se você vai usar um banheiro, deixa aquele banheiro limpo. Se você está usando uma cozinha, às vezes a gente trabalha, né, coletivamente na cozinha, tem gente que sempre deixa o copo que bebeu a água ali. Você está deixando o teu DNA. Você está deixando o teu DNA da pior forma possível, né? Marcado como sendo algo impróprio, né? Sujo, bagunçado. Então procure deixar marcas boas por onde você passar, né? Bom, aí eu coloco esse versículo aqui, que esse versículo é duplamente apostólico, né? Romanos 12:12, que ele fala, é um tripé: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na tribulação e persevere na oração. Esse é o tripé para quem está vivendo numa guerra. Primeiro, se alegre na esperança. O que é se alegrar na esperança? Vai passar, vai acabar. Amanhã vai ser diferente. Jesus disse assim: para cada dia basta o seu mal. Amanhã vai ser diferente. Então eu me alegro na esperança de que aquilo vai melhorar, de que eu vou vencer aquilo. Seja paciente na tribulação. Não adianta entrar em desespero. Tem coisa que você não vai resolver naquele momento. Então tenha paciência durante a tribulação e persevere na oração. Ou seja, não desanime de orar. Não desanime. Ore, 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 ore. Persevere. Desista de orar. Persevere na oração. Persevere na oração. Amém. Nós precisamos cumprir o tempo da perseverança. Toda guerra tem um ciclo. Ela tem um início e ela tem um fim. E nós precisamos cumprir o ciclo da perseverança. E Deus espera que você seja perseverante. Às vezes, Ele vai dar o escape. Às vezes não, né? A palavra diz que para cá, acho que está no próximo até eu deixei, né? É 1 Coríntios 10:13, que diz que nada é maior do que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vós nenhuma tentação, aí pode usar para tribulação também esse texto, que não fosse humana. Então nenhum peso vem, nenhuma luta vem sobre nós que a gente não possa suportar. Se está muito pesado, você vai falar para o Senhor, você vai falar: Senhor, tira esse fardo, porque o Senhor falou na tua palavra que eu ia suportar. E não tem esse negócio de ter chilique, né? Ah, eu estou no meu limite. Isso aí não existe. Isso aí é lá nas novelas, né? Na novela da Globo lá, que a gente, graças a Deus, já está liberto. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E o próximo, que fala que virá o escape. Mas, pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a tribulação, virá o livramento. Então, para toda tribulação, para todo livramento, para todo problema, tem um escape. Senhor, qual é o escape nessa luta? Eu ainda não estou enxergando. Pede para o Senhor. Pede para o Senhor. Esses dias eu tive um sonho, até
contei para a Bispa Amanda. Eu sonhei com a Bispa Amanda. Eu sonhei que a moça que trabalha me ajuda na minha casa, ela tinha faltado. Eu sonhei de madrugada. E que a Bispa Amanda tinha ido na minha casa me ajudar, pastor Eliana. Você imagina, a Bispa Amanda que não sabe nem fritar um ovo, ela fala, né? E aí ela disse que ela tinha ido me ajudar no sonho. E ela chegava chegando e falava, mas eu vim aqui te ajudar, eu vim te ajudar. E aí eu acordei, e aí a senhora, Dona Diva, ligou para mim e falou que não vinha mesmo. Aí eu falei, isso é espiritual então. E aí eu falei assim, Senhor, mas o Senhor mandou livramento, né? Nas guerras que nós temos, o Senhor falou isso para mim. Esse teu sonho é para você entender que na hora da guerra sempre vai ter um livramento, sempre vai ter um escape, sempre vai ter alguém. E quando não tiver ninguém físico, eu e você já dá para o gasto. Já dá para vencer aí, em nome de Jesus. Bom, então, eu acho que eu terminei. Sim, Deus sempre nos dá o escape. Mesmo no dia mal, a Bispa Sônia falou essa frase e eu achei tão linda. Ela falou assim, mesmo no dia mal, Deus é bom. Mesmo quando você achar que o teu dia não podia ficar pior, mesmo naquele dia, Deus é bom. E aí, nós vamos fazer um acordo aqui. Mesmo nesse dia mal, você vai procurar uma coisa boa. Você vai falar assim, a pastora Mazé falou que mesmo no dia mal, vai acontecer alguma coisa boa. E você vai procurar e vai enxergar uma coisa boa. E vai falar assim, realmente, o dia não foi fácil, mas isso aqui foi uma coisa boa que aconteceu. Porque Deus é sempre bom, sempre. Ele é bom em todo o tempo. E mesmo no dia da tristeza, da guerra, da luta, Ele não nos abandonou. E Ele está conosco. E nós vamos ser aprovados e vamos ser ainda promovidos diante dele. Vamos mudar de patente, vamos subir degraus. Em nome de Jesus. Amém. Tenha atos proféticos. Então, ore de madrugada, faça propósito, tenha amigos de oração, tenha pessoas que orem com você. Faça jejum, mas jejum onde você tenha consagração mesmo, jejum coletivo da igreja, participe, se envolva com consagração. Leia a palavra, encha a tua casa da palavra de Deus, deixa o som da tua casa ser o som da palavra de Deus. Leia os salmos. Os judeus, eles leem os salmos, eles cantam os salmos, né, os tefilins, porque nos salmos existem vitórias. Então leia os salmos, leia colocando na primeira pessoa. O Senhor é o meu pastor, é o pastor da Mazé, e nada vai me faltar. Ele me faz andar em verdes pastos, Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Eu não vou temer, não vou temer. A bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias. E se apropria disso, se apropria. Pega essa palavra e recebe mesmo, e vive. Congregue. O apóstolo Paulo fala, congregai, que nós devemos congregar, que nós devemos vir para a igreja, estar na igreja, estarmos juntos, orando juntos. Faça votos diante do Senhor. Tenha atos de bondade, ajude as pessoas, faça coisas que você pode fazer, abençoa quando você pode, abençoa Nós todos os meses a gente entrega as cestas básicas, né? Tem até um site que a gente pode entregar virtualmente, então trazer alimentos aqui. Abençoa o pobre, o necessitado, o desalentado, aquele que não tem mais esperança. Se a gente fala que um doce de Halloween vai entrar numa casa, o Bispo Adonias sempre fala isso, né? Assim, ó, se a gente tem medo de um doce de Halloween que vai entrar na nossa casa, você já pensou o que é um mantimento que vai sair da casa de Deus e vai entrar numa casa? Só vai ser para abençoar. Vai abençoar quem deu e vai abençoar quem recebeu. Então isso tudo é para a gente vencer os dias da guerra da gente. E aí acho que eu termino, né? Terminei ali.
Ó, nem lembro bem se tem mais algum slide. Dá uma olhadinha aí. Bom, então eu queria dividir com vocês isso, porque para mim é muito importante. Para mim foi muito importante pensar em tudo isso. E eu quero agora convidar vocês para entregar a oferta de vocês. Por quê? Porque em tempos de guerra a gente entrega oferta também. Em tempos de guerra a gente abençoa. É uma lógica que o Senhor fez. Porque muitas vezes, no tempo da escassez, qual seria a atitude? Se você não tem, o que você vai fazer? Você vai guardar, né? Eu sempre, quando eu era criança, eu falava assim: ô mãe, esse chocolate tem mais? Aí ela falava: não tem. Então eu vou comer um pedaço agora e vou deixar um pedaço para depois. Você não tinha essa mania, né? Então, o tempo da escassez, ele te faz você segurar, reter. Mas o Senhor mostra uma outra lógica para nós. Que no tempo da escassez, nós temos que abençoar. Porque quando a gente faz isso, quando a gente abre a nossa mão, os céus são abertos. Porque a gente está movimentando o mundo espiritual. A gente está tendo ato profético. Então, eu quero pedir às irmãs que estão na diaconia, né, para recolher a oferta. E eu pedi um louvor para a pastora Eliana. A pastora Eliana falou assim para mim: qual louvor você quer? Eu falei: oh, glória a Deus, hoje eu posso até escolher o louvor. E aí eu pedi para que os levitas cantassem, louvassem com aquele louvor que fala: me faz entender o sentido dessa dor. Porque às vezes a gente não entende o sentido da dor. A gente não entende por que a gente está vivendo uma guerra tão prolongada. A gente não entende por que aquela luta não passa. Aquilo dói na gente. Mas esse louvor fala que nessa hora nós temos que ser determinados. Em nome de Jesus. Então, enquanto o louvor, os levitas trazem esse louvor para nós, eu quero que você separe a tua oferta, tá bom? E nós vamos consagrar essa oferta e depois as irmãs recolhem, a pastora recolhe, as pastoras, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé então. E eu quero que você consagre esse louvor ao Senhor. Eu quero que você consagre a sua vida agora ao Senhor. Jesus. O sentido dessa dor. Perseguido sim, mas permaneci em ti, Deus, eu permaneci.
e entregar essa dor para o Senhor. Amém? Vamos entregar as nossas dores enquanto eles cantam. Nós vamos colocar aos pés da cruz as nossas dores que nós não conseguimos entender. Amém? Obrigada. O sentido dessa dor.
Ele vai fazer, amém? Certamente tu farás. Esse louvor, né? Aleluia. Esse louvor fecha essa noite, amém? Vamos orar então. Senhor, nós selamos esta palavra, meu Deus. Nós selamos, Senhor, e declaramos, meu Pai, que o Senhor é por nós. Declaramos que o Senhor nos dá força, que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, Pai. Que o Senhor está conosco quando nós acordamos de madrugada, Senhor, quando nós levantamos de manhã, quando nós estamos durante o dia, muitas vezes nos sentindo sós. O Senhor é conosco, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso, Pai. Nós te louvamos por esta palavra, Senhor. E que nós nunca nos esqueçamos, Pai, que nós precisamos ter esperança, perseverar, não desanimar, não desistir, porque certamente haverá bom futuro. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloco sobre a tua vida como sacerdote neste altar. Coloco sobre a tua vida embaixo do envio que foi colocado sobre a minha vida no ministério da intercessão. Nesta casa bendita, eu coloco a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que você entre pelas portas da tua casa, levando louvor, levando alegria, levando paz, e que toda tristeza, desânimo, morte, insegurança, pecados que muitas vezes estavam sendo cometidos ali, fujam em retirada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite.